e as pessoas possam ganhar dinheiro com essas ideias. Esse é o nosso desejo, tanto é o desejo de Zé Neto como de toda a gestão do prefeito Pedro Ferreira, e a gente vai continuar fazendo, vamos continuar na busca aí para preservar o nosso patrimônio histórico. Vamos embora. A gente também conhece pouco sobre o Monteiro, acho que pelo fato de o povo não repassar muito isso para mim. Mas eu sei que antigamente tinha um grupo que fazia tipo danças ali em frente à igreja, né? Tipo teatro. Sim, as festas culturais do nosso município, muitas se encerraram. Nós temos aqui a festa da Velhaça, né? Que era aqui na rua de trás, que era uma festa muito conhecida. Viva Sainácia, que festa medonha. Viva Antônio de Deus, de Júlio e Zé Antônio. Antônio de Deus ainda é vivo, né? Meu amigo, gosto muito dele, então isso é cultura. Até a modinha, eu nunca esqueci, porque meu irmão cantava, esse irmão já morreu, meu irmão cantava, e uma cultura que infelizmente está morrendo, que é a cultura do vaqueiro. Transformaram o vaqueiro no vaqueiro de vaquejada. Não tem nada a ver. O vaqueiro é um elemento folclórico, cultural, de trabalho do povo nordestino, né? Então o vaqueiro, o símbolo, é aquele vaqueiro que pega boi no mato, como meu pai pegava, e dos antigos vaqueiros que passaram por cá, né? Como eu posso citar nomes, Adalto Chaves, lá na Fazenda Mendonça, né? Os vaqueiros de Manuel Borges, né? Juvenal, né? Juvenal, que é pai de Geraldo Juvenal, que ainda está vivo ali, velhinho, que é o vaqueiro símbolo da nossa terra. O meu pai, Nigo Corno, são pessoas que saíam de casa encouradas, com o gibão, chapéu de couro, peitoral, o cavalo com aquele peitoral todo alinhado para pegar boi na Jurema e nas Baraúnas, nas matas fechadas, arrastando a vida. Esse é um verdadeiro vaqueiro. Pegar boi na vaquejada é fácil demais. É muito fácil, tem um negócio de areia que o cabo cai lá, né? Não quebra nem o dedo, às vezes acontece acidente, infelizmente. Mas assim, os verdadeiros vaqueiros, essa cultura está morrendo. Então a cavalgada é uma forma de apresentar e homenagear uma cultura do passado que infelizmente está ficando para trás. Tem uma música de Almir Sater, né? Que ele diz que ele cita que a boiada agora foi de caminhão. Mudou tudo, acabou com o vaqueiro, né? Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração, né? Segue teu caminho, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. Eu me emociono, por quê? Porque o meu pai está com 88 anos. E eu sei o homem extraordinário que ele foi dentro desse contexto. Então a gente se emociona porque a gente vê que essa geração dele está partindo, que eu considero a geração de aço, né? A minha talvez seja de metal. E cuidado com vocês para que continue sendo essa geração de aço que o povo nordestino é. Então por isso que eu tenho tanto cuidado assim de ter amor pela história da nossa terra, pela história do nosso povo e pela preservação dessa identidade do povo de Mogeiro. Porque quando a gente fala do vaqueiro mogeirense, a gente está falando de um povo extremamente forte, guerreiro, honesto, decente, que vive através do trabalho. Então essa é a história que a gente precisa preservar e também o nosso patrimônio físico, a nossa identidade. Queria agradecer por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para nos dar essa entrevista. Para mim é um prazer enorme, viu? E principalmente quando é para a construção de cidadania. Eu tenho uma vontade muito grande de voltar a trabalhar no Mogeiro como professor. Infelizmente os caminhos mudam com o tempo, né? Eu queria muito estar trabalhando na minha terra, mas infelizmente não tem como. Mas assim, estou às ordens, tá? Sempre. E tome nota! O grande dever do professor é a construção de conhecimento. O nosso fundamento é a construção de jovens autônomos, competentes e solidários. Bom dia, sou José Otávio. Estou aqui para fazer uma entrevista com a professora Marta sobre o patrimônio histórico da nossa cidade. Bom dia, Marta. Bom dia, Otávio. Seja bem-vindo à minha casa. Uma felicidade, eu estou muito feliz de receber vocês aqui.
Marta, existem edificações que, embora hoje não existam, permanecem vivas em sua memória, pela relevância cultural ou afetiva? Sim. Nós temos aqui a nossa casa de farinha, que era muito antiga, ali onde tem aquelas palmeiras, né, onde meus pais e muitos daqui da nossa comunidade fazíamos a nossa farinhada para comer os nossos beijos de coco, que era uma delícia. Eu me lembro disso, retrai muito a minha infância, porque quando a gente não tinha merenda, na minha época de estudante, não tínhamos merenda nessa época, na década de 70. Então nós levávamos, eu lembro como hoje, a gente pedia a Deus fazer uma farinhada, né, e raspar aquela mandioca lá na casa de farinha, que era uma festa, onde as famílias se reuniam para ajudar umas às outras. A nossa comunidade era assim. E nós levávamos de lanche nosso beijozinho, né, para lanchar na escola. Então, a casa de farinha aqui de Mogi de Baixo, que era ali, vocês passam todo dia pelas palmeiras, ali era a nossa casa de farinha, que foi demolida. Poderia mencionar algum patrimônio histórico cuja transformação ou descaracterização a senhora tenha acompanhado ao longo do tempo? Sim, aqui na nossa rua, do jeito que era a parte lá do patrimônio histórico, depois da pista, esse lado da nossa casa aqui também era. Por exemplo, a minha casa, meu pai na década de 80, ele derrubou e fez outra de novo, porque a minha casa faz parte do patrimônio ainda da fundação da cidade, que aqui era tipo um mercado. Então essa casa era bem totalmente diferente do que é hoje. E meu pai transformou. E hoje eu sinto essa falta, porque aquela casa ali, o casarão, aquela casa vizinha, o casarão, minha casa era igualzinha àquela. A diferença é que minha casa tinha 2 janelas, lá só tem uma. Então eu sinto falta. E todo esse lado aqui direito, né? Direita e esquerda, eu sou meio dislexa assim, desse lado aí, mas eram igual lá do patrimônio que foi tombado, né? E hoje nós temos aí o nosso patrimônio histórico renovado, né, que foi um projeto da prefeitura Conifam, e isso é muito bom. Eu sinto falta disso, né? Que infelizmente no nosso lado aqui a gente transformou. Nós não temos mais nenhuma casa desse lado igual ao patrimônio. Existe algum espaço histórico da cidade que tenha feito parte de momentos significativos de sua vida, como celebrações familiares ou eventos comunitários? Sim, todos os patrimônios, a partir do oratório, né, que na minha infância a gente ia para lá assistir às missas, às festividades de Nossa Senhora da Conceição, que todo ano tinha, né, festa com as rodas gigantes, gente, era muito divertido, as canoas, eu só tinha medo da roda gigante, eu só brincava na canoa, saía com as mãos cheias de calo de puxar naquela corda, mas era divertido, né? As festas juninas aqui de São João Batista, onde eu sempre gostei de brincar, de marcar quadrilha, marquei muito quadrilha, casei muito nessas quadrilhas, né? Todo ano eu tenho um casamento diferente. Então eu sinto falta, né? Dessa cultura, né? Da preservação da cultura. Ainda esse ano eu recebi uma proposta para fazer uma quadrilha, marcar uma quadrilha. Eu disse que não dava porque eu peguei a virose e eu não tinha condição de marcar nada, mas quem sabe um dia, antes de morrer, eu marcar uma quadrilha, no caso de outra vez. A preservação da cultura é muito importante, né, para o desenvolvimento, conhecimento e aprendizagem de vocês, né, a nossa, a minha, de vocês também. Na sua opinião, qual seria o patrimônio histórico mais representativo de Mogi atualmente? Por quais razões? O patrimônio mais representativo da minha cidade, além da nossa igreja, né, da nossa matriz, Nossa Senhora das Dores, eu digo oratório de Nossa Senhora da Conceição, porque é um patrimônio e não tem nem data, a gente não tem nos livros da igreja, porque eu trabalhei 3 anos na igreja, na secretaria, e eu lia muitos livros. O oratório, nós não temos data de quando foi construído aquele prédio, né? E a preservação dele hoje é muito importante para a história do nosso município. Essa igreja nossa de São João Batista, ela tem uma data ali de 1907. Só que 1907 foi a reforma que foi feita do altar, que foi feito para trás, na nave da igreja, foi ainda é de
moradores? Muito significativo, como também a preservação dos casarões de seu filho, né? Que era avô de Dr. Mário Silveira, né? Que hoje é vivo, mora em João Pessoa, e mantém esse patrimônio. Aí a prefeitura, né, com esse projeto de revitalização, deixa a cidade maravilhosa. É tanto que aos sextas e sábados aqui nós temos o espetinho que dá uma vivacidade à nossa comunidade. Sexta e sábado aqui, essa rua fica cheia de gente, né, prestigiando o espetinho da Verônica, junto com o Rogério, que é o nosso inspetor. Então, que dá uma vida à nossa cidade, dá uma movimentação cultural à nossa cidade. E hoje eu acredito que ele já faça parte do nosso patrimônio. Então, isso é muito importante. Presenciar o abandono ou a deterioração de edifícios históricos, que sentimentos ou reflexões costumam surgir? De tristeza, porque quando se deteriora algum patrimônio, né, um casarão, um galpão que seja, eu digo pela casa de farinha, é muito triste, ela poderia estar ali. Sinto falta, assim, quando se deteriora algo, é porque a história acaba, aquilo ali acabou. E a preservação cultural é muito importante. Eu gosto muito da preservação, eu admiro, eu sempre digo, preservar a cultura é muito importante. Levar o passado para se ter um futuro, né? Porque a cultura é muito importante. Você não tem um passado, você não tem um futuro. Marta, eu e minha equipe agradecemos pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, de ter sido escolhida a participar dessa entrevista, desse trabalho de pesquisa. Isso é muito importante. Eu acredito que não só eu, como outras pessoas participaram, né, e todos nós devemos agradecer. Eu fico envaidecida de ver vocês, meus alunos, né, participando, fazendo uma entrevista desse nível. Então, muito obrigada. Eu que agradeço aqui a vocês. E a minha porta está aberta. Se vocês quiserem vir, o professor está aqui à disposição. Beijo. Preservar os lugares antigos de Mogeiro é mais do que manter prédios de pé. É contar nossa história, mostrar quem somos e garantir que as futuras gerações conheçam o passado da nossa cidade. Esses lugares fazem parte do que chamamos de patrimônio histórico. Cuidar deles é cuidar da nossa memória.